Então, chegou o momento, 6 horas da matina, 29 de novembro. Vamos começar o dia. Estamos terminando o mês, novembro. Depois vem dezembro e acabou o ano. Então vamos lá. Começar bem nosso dia de novo. Nos unindo, nos ligando aqui com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus, enfim, com a luz. Nos unindo para que a gente comece bem com a leitura aqui. Vou dar uma mensagem desse livro. Vamos buscar aqui. Olha, lição 73, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo. Isto aqui está na segunda carta de Paulo a Timóteo 2,16. Lembrando que Timóteo foi aquele que na primeira viagem missionária de Paulo salvou a sua vida na hora que ele ia ser apedrejado, se eu não me engano, em Listra. Não tenho certeza. Então Timóteo se transformou num grande amigão do Paulo. Pô, o cara salvou a vida dele, né? O que você quer? Bom, vamos lá. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será porventura o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Muito bom, seu Emmanuel. Bom, esse livro aqui, O Vinha de Luz, ele é do Chico Xavier, né? Pelo espírito Emmanuel. Emmanuel, grande mentor do Chico. A mensagem está bem explicadinha, né, sobre o valor da palavra, né? O valor do verbo, da comunicação. A gente pode usar isso de várias maneiras, mas há duas: ou você usa isso para o bem, ou você usa isso para a discórdia, né? Você usa esse poder, né? Esse poder que é grande, né? Do uso da palavra, poder da persuasão, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele diz aqui, ele compara, né, o uso negativo, o uso torpe da palavra, o álcool e a sífilis. Na época que foi escrito esse livro, lá na década de 40,
A sífilis era que tomava conta. Hoje nós podemos falar da AIDS, ou das DST, né? Das doenças sexualmente transmissíveis. É que a sífilis ela trazia, mexer com a cabeça da pessoa, né? Mexe, né? Ainda temos casos de sífilis, óbvio. Então, e ele fala também que quando a gente tem a palavra de Jesus no coração, por exemplo, o Evangelho, né? O Evangelho que a gente faz aqui. Quando a gente tem essa palavra boa e a gente também não a distribui, não a reproduz, não sai aí semeando-a, a gente também está fazendo errado, está fazendo mal, está fazendo mal. Podíamos estar fazendo melhor. Então, a lição é muito bacana quando nos pede para refletirmos como estamos usando a palavra e o seu poder. O poder da palavra na nossa sociedade, ele é enorme, né? Vede vídeos políticos. Como é que você se torna um... Claro que você não vai ficar só na palavra, na ladainha, você tem que produzir também. Mas a gente se encanta com aquele que sabe se colocar bem, né? Aquele que tem a arte da persuasão, que consegue se expressar bem, não é verdade? Vide Silvio Santos e outros tantos aí que eles têm? O poder da palavra. O poder da palavra. A gente nem sabe, né, na vida pessoal, o que essas pessoas são realmente, assim. Eu, pelo menos, não sei, porque eu não fico correndo atrás disso, mas o que eles têm mesmo é o poder da língua, cara. O poder da língua. Então, aí, em posição de destaque em nossa sociedade, certo? Então, 3 coisas aqui: usar bem a palavra, né? Evitar a maledicência, o mexerico, né? A intriga. E 3, não nos omitirmos, né? Usar a palavra, se você já tem ela de luz, né? Usá-la, se tornar um semeador, né? Porque nós estamos aqui para isso também. Então vamos lá, agradecemos essa mensagem, nessa passagem da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e vamos em frente. Cuidado com a língua, a língua. Pois é, o Esopo, né? Tinha uma passagem do Esopo que dizia assim: a língua, vamos lá, um rei chamou o sábio para dizer qual que é a coisa mais importante da vida. Qual que é, né? O que é mais importante no mundo? Aí o sábio disse: a língua. A língua. E aí perguntaram ao sábio também, o rei perguntou: e qual que é a pior coisa? A língua também. Pô, mas as duas coisas, pode ser a melhor coisa do mundo, como pode ser a pior. Inclusive causando guerras, né? Guerra, chegar a causar isso, cara. Guerra. Guerra mundial. Brincadeira. Então vamos lá, vamos em frente. Agradecemos isso, essa mensagem, que fiquemos aí nessa reflexão de como estamos usando a nossa palavra, a nossa língua. Vamos cair fora da maledicência, da intriga, né? E não vamos nos omitir, não vamos omitir a palavra de luz. E assim vamos nos ligando ao nosso querido anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, agradecendo essa luz toda. E ao Pai nos ligamos também, né? Pai Criador, a Deus, com a prece nos unimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aqui, ó. Tá vendo aqui? Viu? Evangelho. Para quem não sabe, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele usa passagens de destaque do Novo Testamento, obviamente, dos ensinamentos de Jesus. Taca lá, ó: bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos. Aí tem passagens bíblicas relacionadas
a misericórdia, elas são retiradas, né? Colocadas ali, epígrafes, e depois vem os comentários de Allan Kardec, inspirado pelos espíritos, e dos próprios espíritos depois. Então, é um estudo, né? Um estudo das passagens mais importantes, que a gente considera as mais importantes, e depois vem um comentário mastigado para nós, certo? Que nem aqui agora, ó. Capítulo 21, os falsos profetas, instruções dos espíritos. Aqui então essa parte, olha lá, falsos cristos e falsos profetas, tá? Capítulo 21. Então essa passagem aqui, quando diz instruções dos espíritos, são os espíritos falando sobre o tema. Então nós temos aqui Louise Bordeaux, 1861. Ou seja, foi uma psicografia feita em Bordeaux no ano de 1861. Houve lá um encontro, né? Encontro de trabalhadores espíritas. Fizeram lá uma roda mediúnica, né? E aí foi psicografada essa mensagem que vamos ler agora, um trecho, então, né? Vamos ler ela toda. São 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. São numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau, veja aqui, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, 2 pontos. Caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. E se, confirmando as palavras e juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Poxa, né? Precisamos ler mais. Eu gostei dessa parte. E a bondade que concilia todos os corações. Ou seja, aquela pessoa que procura unir. Conciliar é unir. Unir todos os corações que pulsam numa frequência, vamos dizer, cada um na sua frequência. Às vezes essa frequência se choca com uma outra. Então quando a gente vê um cidadão aí falando de Jesus, falando de Deus, e ao mesmo tempo falando mal do outro, apontando o dedo para o outro, dizendo que o outro é isso e aquilo, acusando ou discriminando, precisamos ter cuidado. De forma agressiva, de forma intempestiva, de forma caluniosa, essa pessoa não está com Deus, não é verdade? Mas deve tomar cuidado. A gente tem que se unir. É óbvio que a gente também a gente não pode ficar indiferente ao mal. Não? A gente deve denunciar o mal. Mas de que maneira, né? De que maneira a gente pode fazer isso? Levando a luz, né? Levando a luz. Então vamos lá, gente. Vamos lá prestar atenção que há muitos falsos profetas. Luiz disse, Jesus nos advertiu. Então, tem mesmo, não é conversinha, não é Little Spock, que nem falam lá por aí, não é conversinha. Então vamos lá. Vamos agradecer então que a gente possa cuidar da língua, porque olha só, o falso profeta, o falso Cristo tem a ver com o uso incorreto da língua, né? É aquela pessoa que não usa bem. Então uma mensagem tem a ver com a outra aqui, sim senhor. Sim senhor, perfeito. As mensagens se casam, né? Então lembramos, a bondade, mais alto grau, a bondade, a caridade, a indulgência,
e benevolência que une os corações, concilia os corações, aí sim começamos a perceber que ali há realmente um discípulo de Jesus, realmente. Se não tiver uma falhinha já desconfiemos, né? Nós estamos no mundo das pessoas imperfeitas, das coisas imperfeitas, prestemos atenção. Então a gente agradece as duas mensagens que se casaram, e vamos encerrar vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos nós, criaturas, todos nós. E é isso, né? Vamos vibrar para que a luz nos envolva hoje e sempre. Envolva o nosso universo, a nossa mãe terra, envolva aquelas criaturas que estão naqueles lugares sombrios que a gente tem notícia, principalmente lá onde os suicidas estão, onde estão aquelas pessoas que estão ali a ajudar essas pessoas que caíram momentaneamente caídas. Então vamos vibrar muito amor e luz para todos que estão ali envolvidos nessa sombra, todos que aqui na Terra também pensam em se desfazer de suas vidas pela imensa dor que sofrem. Vamos vibrar para que essa luz possa chegar até essas pessoas e aliviar o fardo, aliviar a luz, aliviar a dor, quer dizer. E vamos vibrar também para todos que estão nos hospitais, que estão presos, que vivem nas ruas, enfim, estão aí, né? Sofrendo, parece que sofrendo mais do que a gente. Vibremos por todos que estão envolvidos com as drogas, com os vícios, né? Que aniquilam as energias, como foi dito na mensagem. Aniquila nossas energias. Vibremos por todos os lares da Terra, especialmente aqueles em desarmonia. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, por todos que nos cercam, por aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Vibremos mesmo. E deixemos uma grande vibração de amor e luz aqui em aberto, para que a espiritualidade possa levá-lo a achar melhor. Que assim seja, graças a Deus.